Salve galera, sejam muito bem-vindos, você que é do O2, você que é do Team, ou você que gosta desse tema e está aqui nesse vídeo, quero te agradecer pela sua companhia e dizer que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda por aqui. Eu espero que esse podcast te edifique, faça muito bem para você e que você goste do que a gente vai falar aqui. Eu sou a pastora Amanda, muito prazer. Eu tô aqui com uma convidada super especial hoje nessa mesa, Bispa Ana Portela, maravilhosa. Vou me achar, hein? Tudo bem, Bispa? Seja bem-vinda à nossa mesa. Se quiser se apresentar rapidinho. Obrigada, né? Me sinto honrada de estar aqui hoje, poder falar um pouquinho sobre esse tema que é um tema tão importante com você, né, Amandinha? Que eu já conheço, né, há muito tempo. É isso aí. Eu, quando soube que estaria aqui, que você, que ia, né, tá aqui no podcast, eu fiquei super feliz. Eu falei, né, com a pastora, eu falei, puxa, eu conheço a Amanda desde bebê. É bom, por um lado, né, mas também a gente para refletir o tempo que passou. Imagina, é uma honra para mim, Bispa. Muito grata. Aqui com a filha dos pastores que oraram por mim quando eu aceitei Jesus. É verdade. E hoje a gente tá juntas, né? Que incrível. Deus faz, né? É maravilhoso o agir de Deus. E a nossa igreja também, né? A nossa igreja é linda, graças a Deus. Uma obra de continuidade, enfim, de oportunidade, de crescimento, desenvolvimento. É lindo ver isso. Exatamente. Nós somos aqui os frutos, né? Querendo ou não, os pastores que estavam na igreja aberta no dia da sua conversão. Exatamente. Essa coisa linda, né? Bom, então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre autoridade abusiva. Um tema um tanto quanto polêmico, né? Muito. Mas eu acredito que seja muito bom a gente discutir, debater, expor aqui aquilo que a palavra diz, né, sobre isso. E também o que nós achamos, o que nós temos como opinião, como visão nessa caminhada aí de igreja, né? Para começar, queria perguntar quanto tempo a senhora tem de igreja, de caminhada com Cristo? Né? Só para o nosso público saber como que a gente vai aí. Acho que eu vou revelar a sua idade. Não, tudo bem, fala a senhora primeiro, depois eu falo a minha. Então, olha, eu conheci Jesus em janeiro de 99. Então, são 25 anos, né, nessa caminhada. E graças a Deus, né, por isso. E glória a Deus por poder entender o que é aquilo que a gente vai até tratar hoje, falar um pouquinho, porque com certeza faz a diferença na nossa jornada. Mas são 25 anos, caminhando com Jesus. Não vim de um lar cristão, fui a primeira na minha casa, ainda adolescente, né? Tinha 17 anos. Alguns meses, não, acho que 2 meses depois eu fiz 18, né? E assim, maravilhoso aquilo que eu tenho vivido desde então. Muito bom. Então, aproveitando já, né, que a senhora falou que não veio de um lar cristão, mas já está na caminhada com o Senhor há 25 anos, né? O que é, na sua visão, o que a palavra diz também sobre a autoridade espiritual? A autoridade espiritual, ela realmente está descrita na palavra? Ela é bíblica ou não? A autoridade espiritual, ela é bíblica, está na palavra, né? A gente vê em toda a Bíblia, Amandinha, relações onde fica clara, assim, essa autoridade espiritual, a paternidade espiritual. Em Romanos, a palavra fala que toda autoridade é constituída pelo Senhor e que toda alma tem que estar sujeita à autoridade, né? Romanos 13, os versículos 1 e 2, mas em toda a palavra a gente vê exemplos, né, da diferença da autoridade espiritual, do que esse relacionamento, essa caminhada, ela proporciona na vida de alguém. Estava pensando em vários exemplos aqui, porque às vezes a gente vai lá só em Paulo, Timóteo, mas em toda a palavra a gente vê exemplos. Se a gente for olhar ali o que Josué viveu com Moisés, ele foi uma autoridade espiritual, né? Moisés foi uma autoridade espiritual sobre Josué e que o ensinou, formou para depois ele dar sequência a uma obra tão grande, de tamanha responsabilidade. Quando a gente pensa ali em Elias e Eliseu, a mesma coisa, que também herdou uma responsabilidade gigantesca. Quando a gente pensa em Esther e Mordecai, né, a autoridade de Mordecai sobre a vida de Esther, que fez com que ela pudesse cumprir na plenitude o propósito de Deus para a vida dela e para todo o povo do Senhor. Então, assim, toda a palavra a gente vê esse relacionamento de autoridade espiritual, de paternidade espiritual. Legal, realmente é maravilhoso, né? E até assim, trazendo um pouco para a nossa atualidade, porque, por exemplo, todos esses exemplos que a senhora deu são do Antigo Testamento, né? Mas a gente vê reflexo dessa paternidade, dessa autoridade hoje em dia, né? Porque se a gente for parar para analisar os jovens de hoje, muitos estão buscando por referências, né? E com
a disseminação das redes sociais, as pessoas buscam por influência, buscam por referência cada dia mais, buscam se espelhar em alguém, né? Ser guiados por uma voz. E querendo ou não, essa questão de ter uma paternidade, de ter uma filiação, é bom para o jovem, né? O que a senhora acha sobre isso? Eu acho que é fundamental, né? Eu não lembro agora, esses dias eu estava respondendo algo, falando com alguém, não sei exatamente o que, mas a pessoa foi um exemplo, né? Que eu vi de uma pessoa que ela recebeu uma pena de morte até nos Estados Unidos, porque ela acabou cometendo crimes e antes de ser executada, ela escreveu uma carta para o pai e falando algumas coisas, né? Agradecendo porque teve o privilégio de vir ao mundo e o pai tinha sido um instrumento, mas que a ausência do pai fez com que ele tivesse escolhido caminhos que levaram ele para o lugar onde ele estava. Aí muitas pessoas começaram a falar, né? Puxa vida, mas você tem consciência para reconhecer que o seu pai foi ausente, mas não teve consciência para reconhecer que aquilo que você estava fazendo era errado. E na hora eu comecei a pensar sobre aquilo. Porque, na verdade, a gente, quando nasce, a gente precisa de pessoas responsáveis. Para quê? Para nos ensinarem o caminho que a gente tem que andar. Então, assim, a paternidade ela é fundamental na vida de alguém, né, naturalmente falando, e espiritualmente também é a mesma coisa. Porque a tua autoridade, ela vai te ensinar sobre acessar ambientes, sobre o que é certo, o que não é, como se comportar, o que viver. É muito importante, fundamental. E contando um pouco da sua trajetória, assim, a senhora comentou que não veio de um lar cristão, né? Mas se a senhora puder abrir para nós, morava com seus pais, teve bons exemplos, ou foi encontrar isso somente na igreja? Como que foi para você? Você veio com esses valores já ou a igreja te mudou, assim, mudou sua vida radicalmente? Nossa, super preciosa, assim, essa pergunta. Eu vim de um lar extremamente desestruturado, né? É um pouco difícil falar, eu sou uma pessoa muito emotiva, eu não sou emocionada, mas eu sou emotiva, quem assiste os cultos que eu ministro sabe que eu consigo dar risada, chorar. Tá certo, é versátil. Tudo na mesma ministração, mas assim, eu nasci num lar extremamente desestruturado, e o que me fez muita falta mesmo foi a paternidade, a presença do meu pai, né, uma pessoa cheia, hoje ele não é mais vivo, mas uma pessoa cheia de traumas, de dores e dificuldades, e que ele não conseguiu, né, transformar as dores e os traumas dele em aprendizado para poder ajudar os filhos. Infelizmente, ele derramou sobre os filhos dele de uma maneira ainda aumentada e piorada as dores que ele tinha vivido, né? O bispo, ele fala uma coisa para mim... Aí, né? Ele está no stage. Eu falei que ele tinha que participar aqui. Mas ele fala uma coisa pra mim que eu guardo, eu acredito nisso. Ele fala que eu consegui transformar as minhas dores em remédio. E todas as faltas assim que eu tive na minha infância, as coisas que às vezes no ambiente da escola, às vezes na vizinhança, eu sentia a falta e tinha o desejo de viver, eu procuro trabalhar para suprir as minhas filhas, né? Para que elas não sintam essa necessidade, porque realmente é muito dolorido, faz muita diferença. Eu enfrentei muitos medos, eu carreguei muitos traumas, até mesmo, por exemplo, no início do nosso relacionamento, antes de a gente começar a namorar, eu tinha um pensamento que era assim, eu não quero ter ninguém na minha vida, eu não quero me associar a nenhum homem, porque se é para eu sofrer, se é para eu lutar sozinha, se é para eu ter dores, eu prefiro encarar a vida sozinha, né? Então, tudo isso que é a ausência de um pai, né, dessa figura paterna. E um dia, já curada, graças a Deus, assim, para mim as coisas, elas sempre fluíram muito rápido, né? Sim. Deus nunca teve muitos trabalho muito longo, assim, comigo, para me ensinar algumas coisas. Mais uma vez, num encontro de mulheres, a Bispa Fernanda, ela estava ministrando, e ela falou uma coisa muito especial, que aquilo ficou no meu coração como uma maneira de explicar a cura que eu vivi. Ela falou, tem muitas meninas que elas não nasceram numa casa onde tinha um pai presente, que se preocupou em dar para elas um quarto, proteção, conversar, apoiar. Mas ela falou, o Senhor, Ele está te curando e Ele vai te fazer viver uma vida como se nunca tivesse te faltado um parto rosa. E foi isso que aconteceu comigo, né? Quando eu entrei na igreja, a voz de Deus, a instrução, o caminho, o amor,
fez com que eu pudesse hoje me sentir dessa maneira, como se nunca tivesse me faltado a paternidade, né? Como se nunca tivesse sentido a ausência de um pai. Muito bom, maravilhoso seu testemunho, Bispa. Com certeza edificou muitas pessoas, assim como me edificou também. Obrigada por compartilhar. Maravilhoso. E assim, eu escuto muito até do meu pai, né? Que ele também teve essa ausência de paternidade. O pai dele faleceu quando ele tinha 18 anos de câncer. E minha avó criou 8 filhos praticamente sozinha, né? E o nono, que era o marido, alcoólatra. E ele fala, né, que hoje, curado, né, liberto, o que ele enxerga, ele fala, o meu pai, ele não foi ruim para mim, ele foi bom, porque ele me ensinou como não ser. Então eu tiro disso proveito, eu tiro disso lições, né, assim como a senhora faz com as suas filhas, né, com certeza não foi ruim, foi bom porque te ensinou como não fazer, né, como não ser. Isso é maravilhoso. Cooperou, né? Tudo coopera para o bem, aqueles que amam a Deus. É isso aí. Mas, assim, falando um pouco mais sobre liderança, né? Até eu sei que a senhora teve experiências com autoridade, talvez abusiva, dentro da sua própria casa. Mas eu queria saber se houve isso na sua jornada, na sua caminhada na igreja. Se você conseguiu enxergar que existia ali um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo, partindo da liderança espiritual, né? A liderança ali na igreja com a senhora. Não, nunca. Que bom. Não, tá brincando. Eu acho que não tem quem não tenha passado por situações assim. Não vou dizer que na minha jornada foi a maior parte dos relacionamentos. Não, assim, na minha jornada eu tive poucos contatos com liderança abusiva. E assim, ela é bem danosa, né? Ela compromete, ela pode comprometer a jornada de alguém, né? A caminhada de alguém. Mas tem uma coisa, assim, que eu acho que eu vou falar isso várias vezes enquanto a gente vai batendo esse papo, né? Que eu acredito que foi fundamental e sempre vai ser fundamental pra gente, na nossa caminhada, a gente conseguir discernir essas coisas, que é uma vida com Deus para além das portas da igreja. Sim. Eu sempre acreditei nisso, eu sempre vivi isso, me esforço para ver, porque não é uma coisa assim, natural, fluida, você não acorda toda hora, assim, eu vou orar, vou ler a palavra de Deus. Não, isso é uma necessidade. Você precisa se posicionar, você precisa ter consciência disso e fazer disso um estilo de vida. Sim. Eu não vou viver de um jeito diferente. E quando você tem isso, você começa a discernir as coisas, sabe, Pantina? Então você começa a ver uma fala, um pedido, né, um sentimento que está fora, que está desajustado, né? E aí também, com sabedoria, você vai se posicionando, porque às vezes, né, a pessoa, na tentativa de bloquear aquela ação de uma autoridade abusiva, ela se torna rebelde. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Sim. Porque a gente não pode se perder na nossa jornada, né, indo por um caminho como o da rebeldia. Sim. E eu queria, assim, que a senhora explicasse um pouco como que a gente consegue identificar. Por exemplo, uma liderança que está sendo boa, né? Não. Uma pessoa que chegou na igreja, ela acabou vendo ali uma referência, né? Recebendo esse apoio, recebendo essa direção. Às vezes não sabe mesmo caminhar com as próprias pernas e vai tendo essa maturidade, essa evolução espiritual. E como que a gente consegue identificar que algo que era bom acaba sendo nocivo, acaba sendo tóxico, danoso? Existe alguma dica, existe algum sentimento, algum indício que a gente consegue perceber essa transição? Às vezes não é nenhuma transição, né? É que no começo a pessoa estava mais, talvez um pouco mais cega, se eu posso dizer assim, e aí ela começa a enxergar, né, com sabedoria, com discernimento, que aquilo está fugindo um pouco, né, do normal, tá fugindo um pouco do saudável, né? Acaba sendo até abusivo mesmo. Como que a gente faz para identificar? À medida que o Espírito Santo começou a trabalhar na minha vida, eu comecei a olhar para as pessoas com mais empatia, considerar mais o pensamento do outro, o sentimento, a realidade do outro. Então, você começa a ter sentimentos e reações que, quando você identifica no outro, você sabe que é uma obra do Espírito Santo também. Agora, quando uma coisa assim
ela é muito dura, ela é muito Pesada. pesada, ela te coloca um jugo, não é saudável, né? Você sai do ambiente daquela relação opresso, são sinais. Só que eu também acho que a gente precisa tomar muito cuidado. Sim, é uma linha tênue, né? Porque a palavra de Deus fala que o nosso coração é enganoso. Sim. E ele é desesperadamente corrupto. Às vezes a gente não quer ouvir uma coisa, e aí quando a gente escuta, é uma coisa que é uma realidade, é pro nosso crescimento, pro nosso amadurecimento, a gente pode tender a olhar para aquilo e falar, tá abusando, tá ultrapassando o limite, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. E aí, o balizador sempre vai ser o Espírito Santo. Por isso que a gente tem que, assim, investir o nosso tempo em conhecer a voz do Espírito Santo. Né? E saber como ele se move, como ele age, porque daí você vai identificar ele na vida de alguém, você vai identificar o sentimento. Uma coisa que eu sempre oro, falo, Deus, me dá o dom do discernimento, que eu consiga, assim, no movimento, no olhar, no gesto, na entonação, na fala, discernir, né? O que está vindo daquela pessoa. E são esses detalhes, né, Amandinha? Você vai percebendo na sua caminhada. É uma pessoa que ela faz questão de impor muito a sua vontade, ela não considera as pessoas, ela não quer saber o que a pessoa está vivendo, ela não tem um olhar de compaixão. São coisas que você consegue identificar, né? Qual é o sentimento, de onde está vindo aquela determinação, aquela ordem, né, por assim dizer. Sim. Então, acho que são esses detalhes. Outra coisa, né, testemunho, Amanda. A gente sempre tem que parar para observar as pessoas. Ninguém é perfeito. Mas tem coisas que não cabem a um servo de Deus. Então, por exemplo, um líder, que ele fala mal de todo mundo. Gente, né, ele acabou de... Você está aqui sentado, você conversou com ele, está falando mal de alguém. Você fala, puxa vida, mas o Espírito Santo nos leva para um outro caminho, a palavra nos leva para um outro lugar. Tem alguma coisa que não tá bacana aqui, sabe? Uma pessoa que, de repente, quando tem um grande público, ele tem um comportamento. Quando tem um pequeno público, ele tem outro. Você fala... Né, assim, qual que é o objetivo disso, né, dessa conduta, desse comportamento? Aí você começa a identificar, né, algumas ações. E olha para os frutos também, né? Os frutos estão aí para mostrar se está indo para um caminho bom ou não, né? Sempre. Às vezes a gente, na caminhada com Deus, eu ouvi muito isso, né? Não pode ser pesado, tem que ser leve, né? Se tá pesado, se tá muito difícil, não vem de Deus. Só que é aquilo que a senhora falou, né? Tem que tomar cuidado, porque a vida com Deus exige alguns sacrifícios, com certeza. Né? Então, a e gente ser tem firme não significa ser pesado. Porque às vezes eu já tive autoridades que foram, assim, certeiras. Não ficaram enrolando muito para me falar. E foi uma coisa, assim, que foi difícil ouvir, mas que era necessária. Ao passo que eu já tive vozes bem suaves, mas não era, né, exatamente aquilo que eu precisava ouvir. Então, a gente também tem que, né, conseguir perceber isso. Sim. Mas o balizador sempre vai ser o Espírito, sempre, né? E a nossa comunhão com Deus. Sempre. Você nunca vai errar. Não. Caminho santo e perfeito, Isaías fala, que nem o louco erra se andar por ele. É verdade. Então, a gente tem que investir. Fica essa dica para você. Invista no seu tempo com Deus. Você vai saber se é voz do inferno ou se é voz do Senhor para te guiar aí nesse caminho. Exatamente, senão é o teu coração te enganando, te seduzindo, porque ele é corrupto. Exatamente. E o que eu vejo assim, Bispa, falando um pouco da nossa geração atual, né? A senhora tem 2 filhas maravilhosas, uma de 12? Vai 11, fazer né? 12. E a outra de? 13 para 14. 13. Ai, bem pertinho. Bem pertinho. Escadinha. Quase gêmeas. Quase gêmeas. Você e teu irmão também eram sim. pertinho. Eu tenho 27, ele tem 26. Exato. Bem pertinho. Eu lembro. 1 ano e 3 meses de diferença. Nossa, eu lembro. Loucura. Então, a gente percebe hoje, né, tava vendo até algumas pesquisas da Forbes, enfim, que indicam que essa geração é um pouco mais desafiadora para lidar, né, com questões de autoridade e, incrivelmente, essa geração não anseia cargos de autoridade. Eu fiquei assustada, espantada quando eu li, assim, diversas matérias, né, noticiários sérios, né, que indicavam isso, que a tal da geração Z não deseja, não tem ambição por cargos de liderança. Eu queria saber 2 coisas. Tá. A primeira, se você acha que essas pesquisas mostram isso, porque é uma geração que vê que a liderança não foi boa, né? Não tem bons exemplos de líder e por isso não deseja. E outra coisa que eu gostaria de saber é se está mais difícil mesmo lidar com essa geração ou se a gente lá atrás não tinha
tanto acesso, né? Porque o que eu enxergo hoje é que com a disseminação das redes sociais, a informação chega muito e chega tudo, né? Eu falo até pro meu marido que eu evito um pouco o Instagram, porque, gente, cada hora é uma coisa que não pode fazer. 5 dicas para um casamento não sei o quê. Deus. 5 dicas para desinflamar. O leite não pode, o café não sei o quê. Eu falo, gente, que loucura! Que tá isso aqui? Então, é muita informação. E, querendo ou não, essa geração eu enxergo que é um pouco mais militante, né? Com muitas aspas. Porque é isso, assim, tudo é o direito, tudo você não pode aumentar a voz, né? Esse emprego aqui não tá bom, esse chefe aqui não tá bom, eu vou mudar, eu vou ser autônomo, enfim. Porque a informação, ela é rápida e densa. Enfim, voltando à minha pergunta, gostaria de saber isso. Se a senhora enxerga que essas pessoas não querem a liderança porque tem maus exemplos, e se realmente está mais difícil lidar com a geração de hoje. Então, assim, as a primeira pergunta, Amandinha, eu vou ficar meio em cima do muro, assim. Por quê? Não em cima do muro, não tem em cima do muro, mas assim, eu acho que são duas coisas. Eu acho que referências ruins, Sim. tá? Sim, com certeza. Uhum. Eu acho que a gente sempre fala sobre isso, né? Eu e o Bispo, em conversas. Normalmente, uma geração, ela vai rejeitar comportamentos da geração anterior e vira um ciclo, é sempre um ciclo, Sim. né? Então, acho que a gente tem aí jovens que eles tiveram pais rígidos e que com eles foram extremamente, assim, sossegados e sem impor autoridade por medo de ferir, porque carregaram traumas, e essa geração aprende, né, a não ter limites, Sim. né? E eu acho também, assim, que é uma geração bem questionador. Eu acho que hoje a gente tem realmente acesso a muitas coisas e ser questionador não é ruim. Uhum. Eu acho que é bom, é saudável, desde que a pessoa não venha com verdade absoluta. Sim. Porque essa geração é uma geração que ela acha que ela detém a verdade absoluta, Sim. né? A gente até estava numa visita esses dias, a gente estava falando com amigos, né? Uhum. Que, Salomão, ele fala uma coisa muito interessante em Eclesiastes. Ele fala assim, não tem nada novo debaixo do sol. Uhum. Falei, é tudo a mesma coisa. Aí a gente estava falando o quê? Que hoje nós falamos as mesmas frases que os nossos pais falavam, né? Então, o que acontece? Não tem problema você ser questionador. O problema é quando você acha que você detém a verdade absoluta. E quanto mais o tempo vai passando, você vai descobrindo com a maturidade que você não é dono da verdade absoluta. Sim. Então, acho que essa é uma geração muito questionadora, mas é uma geração questionadora que tem dificuldade de ouvir. Sim. De ouvir o contraditório. Posso o só fazer um contraponto, parênteses? claro. Eu sou professora e a gente estava discutindo essa semana, né? Os professores e a coordenação, porque uma mãe reclamou, um responsável, porque uma professora falou que a criança ia esperar 10 minutos, criança não, né? O adolescente ia esperar 10 minutos para ir ao banheiro, que é dar o momento do almoço. E aí ela tirou um print do ECA, mandou lá para a escola, para a secretaria, falando que a criança, o adolescente tem direito a ir ao banheiro no momento que quiser. E aí a coordenação colocou isso em pauta para a gente discutir, mas é exatamente isso, né? Se a gente fala, não, espera um momento, calma aí, não sei o quê, eles já falam, não, porque é meu direito, porque eu posso, porque não sei o quê. Exatamente isso, assim, a minha verdade é que importa, mas o que a gente tem que entender? Que não dá para ir todo mundo ao banheiro ao mesmo tempo. Você vive em sociedade. Exatamente. O seu direito não está acima do direito do outro. Exato. E tem que ter um bom andamento ali da aula e do ambiente. Todo lugar onde a gente está... É assim, né? A gente vive em sociedade. Eu acho que as pessoas, elas são muito levadas a um pensamento individualista. Sim, total. A comportamentos individualistas. Assim, o ego lá no alto. E eu acho que esse é um problema, então, que a gente enfrenta nessa geração. O que faz essa geração não querer cargos, assim, de responsabilidade, lugares de responsabilidade, é isso, essa dificuldade do contraditório. Sim. De ouvir algo diferente, de ter uma opinião, de respeitar uma opinião diferente, de considerar, né? E até usando o próprio exemplo de Salomão, ele fala isso, né? Ele falou, puxa vida, não tem nada novo, a gente vai... E quando você vai conversar com os mais velhos, quando você vai... passando os anos na tua vida, você vai constatando isso mesmo, né? Você vai começando a pensar do jeito que seus pais falavam. Então, o que falta para essa geração? Parar para ouvir. Sim. A Bíblia, ela é clara, né?
que quando a gente tem o coração aberto para ouvir conselho, a gente estabelece, né, reinos. A palavra fala isso, né, que na multidão dos conselhos um reino é estabelecido. Sim. Então, eu acho que essa geração é uma geração que tem essa dificuldade, né? E aí você perguntou se hoje é mais difícil ser líder. Muito, eu acho que todas as épocas enfrentaram as suas dificuldades, mas a gente tem uma dificuldade gigante hoje, porque é tudo muito rápido. Você não pode falar nada, porque daí você já é cancelado, você já é condenado, porque você falou um negócio, às vezes foi só uma frase que você colocou errada, assim, colocou de um jeito diferente. Você nem pensava daquele jeito, mas você inverteu a ordem das palavras, acabou, cancelado, já não serve mais para nada, acabou sua vida. É muito complicado. E uma coisa que as pessoas esquecem, né? É óbvio que a gente está aqui falando de autoridade abusiva que existe, mas que a autoridade espiritual também é um ser humano que precisa de ajuda. Sim. E assim, as pessoas precisam entender isso e a própria autoridade também tem que entender, para não ficar num lugar de arrogância, de isolamento, achando que está tudo bem, está tudo certo e se perdendo na sua caminhada. Mas é difícil, porque eu vou falar por mim, tá? O meu sentimento. Eu não estou à frente da obra, cuidando de pessoas, querendo que dê errado. Sim. Eu não quero machucar ninguém, eu não quero ferir ninguém. Quando você vê uma pessoa sofrendo, ou uma pessoa que saiu chateada, aquilo machuca você. Você tem que trabalhar muitas coisas dentro de você para você não desistir, né? Só que hoje, quando você tem uma geração tão fragilizada, às vezes você nem fez nada, a pessoa só fica fragilizada, ela só fica machucada. Você não, né? Então, assim, é muito difícil. Às vezes você nem queria, né? Nada. Passou, não olhou, meu Deus do céu. Puxa vida. Tem a pior pessoa do meme mundo. que eu acho tão engraçado, né? Que, assim, fala, né? Hoje em dia a gente tá na fase assim, que a pessoa fala assim, não gosto de maçã. Você tem preconceito e não sei o quê, você faz diferença. Se você odeia todo mundo que come maçã. Tipo, não, só falei que eu não gosto de maçã, tá tudo bem. Outros que comem maçã, tá tudo certo. E o direito sabe assim, então a gente vive esse momento hoje, né? As pessoas são muito superficiais, muito individualistas, muito egocêntricas. Elas não querem ouvir, elas não querem conversar. Sem paciência alguma, Sem paciência alguma. E claro, né, também assim, a autoridade espiritual, né? Você, quando recebe uma responsabilidade dada por Deus, você tem que entender a grandiosidade disso, né? Porque também a gente está falando de autoridade abusiva. Alguém que diz sim para esse chamado não pode achar que isso é algo para a pessoa se beneficiar. Né? Então, não, eu tô aqui nesse lugar porque eu quero ser servido, porque agora eu ganhei na loteria da vida, não vou fazer mais nada. Meu Deus, quem quer ser maior no reino de Deus, que seja o menor, que seja o servo. Todas as vezes assim que eu vou pregar, vou ministrar a palavra, que no dia a dia de um pastor, de uma autoridade espiritual, ministrar a palavra, você vai descobrindo depois que nem é a coisa mais difícil, é uma responsabilidade gigante, mas você tem outras responsabilidades. Mas todas as vezes que eu subo ao altar para ministrar, eu falo, Deus, eu não vim falar algo que é meu. Não é meu povo de Deus. É isso mesmo. Que veio ouvir uma palavra de Deus, que às vezes trabalhou o dia inteiro, que tá numa luta, numa dificuldade, assim, sabe? Que precisa ouvir a voz de Deus. Então eu preciso ser instrumento, eu não tô aqui para mim, para eu dar os meus recados, para eu falar o que eu acho que eu tenho que falar, para eu colocar da indireta, as minhas opiniões, não, eu tô aqui para ser instrumento, serva. Né? Então, muito temor, né? Uma posição de muito temor. Muito temor, muita responsabilidade. Porque um dia a gente vai prestar contas, Exatamente. né, Amandinha? Eu nunca tiro isso da minha mente, assim, né? E em muitos momentos na minha jornada ministerial, eu sempre fiz o exercício de enxergar o olhar de Cristo sobre a minha vida. O que Cristo espera de mim? Sim. Sabe? Na cruz, quando Ele estava se entregando por mim. O que Ele enxergou? O que Ele planejou? O que Ele desejou? Né? Então... é algo que eu acho que a gente, como autoridade, a gente sempre tem que ter isso em mente, no nosso coração, pra gente nunca se perder na nossa jornada. É um lugar maravilhoso, de muito privilégio, mas de muito temor e responsabilidade, né? A gente eu falo, toda vez que eu vou subir no altar, realmente a barriga dá uma friozinho remexida. E que quando dá esse friozinho, você sabe assim, puxa vida, Senhor, ainda tá aqui. Ainda bem. Essa chama, esse temor, esse zelo, que é tão precioso. Exatamente. E é uma coisa que se você não nutrir, perde, apaga. Exatamente. Por isso que é constante, por isso que tem que ser estilo de vida, buscar Deus, ter essa consciência. É um modo de vida. Eu não sei viver sem ser eu não sou autossuficiente, né? Não quero viver de outra maneira, não quero perder isso. Pelo contrário, eu quero que cresça, que amadureça, eu quero ter novas experiências, mas eu nunca posso perder isso. Exatamente. Tem que ser assim. Até Jesus, né? As pessoas quando olham para a Bíblia e veem que Jesus fala, né?
quem não abandonar pai e mãe, né, não é digno de mim. Ou quando também ele fala para o jovem rico, né, larga tudo, vende tudo e me segue. Eu acredito que quem não conhece a Cristo, quem não se debruça sobre a palavra, né, talvez ache essas frases abusivas, né? Fala, meu Deus, que cara louco. Como assim? Tem Que que... forte, que sério, que Que radical. forte. Tem que abandonar meu pai, minha mãe para ser digna do amor. Que é isso, né? Eu queria que a senhora comentasse um pouco sobre essa fala de Jesus que guia a nossa vida, né? Literalmente, nossa vida espiritual, nosso chamado, nosso propósito com ele, né? Explicando o porquê isso não é abusivo da parte do Senhor. Assim, acho que quando Jesus ele fala isso, o que ele está tentando, o que ele deseja nos ensinar? Que a gente não pode ter nada na nossa vida que seja um impedimento Uhum, para aquilo que ele deseja que a gente viva, sim, né? Nada pode ser um obstáculo. sim. E tem relacionamentos que, pelo sentimento que a gente tem, pela forma como a gente enxerga aquilo, que pode te impedir de viver coisas além, né? Quando Jesus está falando isso, ele não está falando para você assim, ó, esquece seu pai, esquece sua mãe, sabe? Nunca mais liga. Não é isso que ele está falando. Pelo contrário, ele está falando, eu vou te dar níveis de experiências e você vai acessar coisas comigo, que você vai ainda ser uma benção maior para quem está com você, né? Sim. E até quando eu estava pensando sobre isso, né, me veio uma coisa assim em mente. Como eu me converti muito nova, né? Uhum. E aí a gente, depois que casou, nós começamos a dirigir igreja, eu e o bispo, né? Desculpa a pergunta, quantos anos você tinha, bispo? Quando eu assumi a primeira igreja, eu acho que eu tinha 25 para 26. Caramba, mais nova que eu. A gente assumiu a primeira igreja 6 meses antes de casar. Meu Deus. E aí, o que acontece? Pouco tempo depois, a gente foi enviado para outro estado, né? A gente morava em São Paulo, foi enviado para Santa Catarina. Uhum. E a gente precisou abrir mão, né, dessa proximidade, desse relacionamento laços, né? físico. E era uma época que você não tinha, assim, hoje, como você tem o WhatsApp. A facilidade, né? A facilidade, enfim, das redes. Uhum. Então, era mais desafiador ainda. Mas quando eu saí da casa da minha mãe, né, depois que eu casei, depois que a gente foi morar fora, incrível como muitas coisas que precisavam acontecer na casa da minha mãe, ali no ambiente familiar, começaram a acontecer. E eu acredito no quê? Eu acredito que ver o exemplo da gente de largar tudo, de confiar na palavra de Deus, fez com que eles conseguissem olhar para as dificuldades e falar, puxa, a gente também pode confiar, Uhum. porque não vai faltar. Não Sim. tem faltado para eles. Olha aquilo que eles estão vivendo, olha, né, as experiências que eles estão tendo. Então, eu acredito nisso, assim, Deus, ele quando pede, com Jesus quando falou isso, né, pra gente largar pai e mãe, ele estava querendo dizer isso. Não deixa coisas que são naturais e que podem te impedir de viver algo além, te limitarem. Sim. Porque naquilo que eu tenho para você, você vai viver experiências tão grandes que vão transformar as coisas que você deixou e que você ali no braço da tua carne jamais conseguiria fazer, viver. Né? Vai, confia, se entrega, que nada te impeça de viver o meu plano. É o que a palavra fala, né? Um caminho sobre modo excelente, né? Que a gente não conhecia antes de Cristo e agora com ele. E você não é subtraído em nada andando com Jesus, né? A gente é acrescentado 100 vezes mais. Eu também falo isso muito na igreja. Uhum. Eu falo, olha só, há tantos anos atrás, eu abrir mão do relacionamento próximo com a minha mãe e um abraço de mãe faz a diferença na nossa jornada, né? Eu falo com a minha mãe quase todo dia, eu falo com a minha irmã também, né? É tão precioso isso, mas nunca me faltou abraço de mãe. Uhum. Assim, mas muitas mães, sabe? Muitas mães me derramando sobre a minha vida carinho, né? Palavra, oração. Então, você vai receber em vida 100 vezes mais. É uma família mesmo, né? Uma família. A igreja Você não perde é nada. uma família, não perde. Nada. Só é acrescido. Exatamente. Então, confiar nessa voz Uhum. é fundamental. Não ter medo, se lançar, tirar, né, os impedimentos, os sentimentos, as situações que podem te impedir de viver algo além. Não é nada abusivo, não. Muito pelo contrário, é um caminho de amor. De libertação, De né? libertação. É libertador. Exato, para você poder viver a vida plena.
que Jesus tem para nós, né? Uma vida realizada, satisfeita em todas as áreas. Não é uma vida com ausência de guerra, mas é uma vida plena. Você está enfrentando guerra, luta, mas você sabe o que fazer, você tem direção. Você tem em Jesus saúde emocional, você tem sabedoria, inteligência espiritual, né? Para você escolher os caminhos pelos quais andar. Então, meu Deus, assim, não é nada abusivo, é um cuidado, é um ensino, é realmente um pai de amor. Sim. Eu levo muito comigo, assim, também, é um aprendizado que eu tive com a minha mãe, que ela fala, né, que a vida com Deus é todos os dias você acordar e fechar a porta para o passado. Porque o Senhor, Ele tem novidade de vida. Então, isso aí. mas assim, é muito desafiador. Porque todos os dias você tem que acordar e fechar mesmo, escolher, fechar aquela voz, fechar aquela situação. E eu enxergo também nisso que a senhora falou, né? Não é assim, vai abandonar, mas tem algumas coisas que você precisa fechar para caminhar para esse novo que o Senhor tem, né? Para esse caminho maravilhoso. Então, é um desafio todos os dias. Com certeza. E assim, ó, isso que a tua mãe falou é uma grande verdade. Porque o que a gente tem? Esses dias eu estava meditando sobre o que eu vou falar agora, diante de uma guerra que a gente está enfrentando, e o Espírito Santo falou isso muito forte ao meu coração. O que nós temos? Nós temos o agora. O futuro é especulação. Você pode fazer seus planos, mas você não tem como garantir absolutamente nada que você vai viver no futuro. Só Deus sabe o que você vai viver no futuro. Sim. Né? O passado também, você não consegue mais mudar o passado, ele já foi, você tem o agora. Né? E tem muitas pessoas que acabam, por medo, não confiando no futuro de Deus. Sim. Ou se prendendo ao passado. Né? Então, viver com Deus é fechar todos os dias a porta para o passado e viver o agora, andar debaixo da direção agora, na certeza de que o futuro maravilhoso que o Senhor tem, você vai viver. Você não pode garantir humanamente, mas aquilo que Ele prometeu, você vai viver e Ele não erra. E sem ansiedade, né? Sem ansiedade. Porque senão você fica ansioso. Exatamente. Não fica depressivo por causa do passado, mas fica ansioso na expectativa exacerbada do futuro. Exatamente. Né? Exagerada. Exatamente. Mas enfim, caminhar com Jesus é maravilhoso demais. A melhor escolha da nossa vida. Fazer, meu Deus. Não tem uma pessoa, assim, sabe, que realmente disse sim ao Senhor, que decidiu confiar em Deus, que não diga isso. Foi a melhor escolha. Não tem. Eu olho para trás, eu acho que você também pode falar isso. Eu não teria feito escolhas melhores, né, do que as que Deus fez para minha vida. Então, vale a pena confiar, vale a pena você deixar para trás, né? Todas as coisas, não é desprezar, não é ignorar, pelo amor de Deus, não, mas assim, você deixar aquilo que pode ser um impedimento, né, para aquilo que o Senhor tem para fazer e se entregar e confiar. E é impressionante, né, que quem se converte, né, não esquece o dia da sua conversão, né? Eu falo, novamente falando da minha mãe, é porque eu não tive uma ruptura na minha história, né? Eu cresci num lar cristão. Eu tenho muitas experiências, né? Lembro da primeira vez que eu falei em línguas, né? Fui batizada no Espírito Santo. Mas assim, né, ruptura, divisão... Eu lembro, Amandinha, 25 de janeiro de 1999. Não esquece. Não esqueço. E eu tinha tido uma experiência que eu tinha escutado uma música, eu jovem, assim, ainda ali com os meus quase 17 anos, eu queria dar fim na minha vida. E veio uma voz muito forte, assim, pra mim, você vai comprar isso, vai fazer assim. E eu tava certa que eu ia fazer. E fui, né, comprar pão, voltei pensando exatamente como eu ia fazer. Quando eu cheguei em casa, eu liguei o som, o rádio, né? E aí a frequência, né, foi para a próxima rádio ali que tinha sinal e ela parou na Rádio Gospel. Meu Deus. E estava tocando Vencedor Invicto. E eu lembro da ministração da Bispa Sônia, que era assim, ó. Ele é o vencedor invicto, não há batalha que ele não possa vencer. E o refrão, vencedor invicto, ficou na minha cabeça. E eu cantava, você vê como a palavra tem poder. Deus habita mesmo em meio aos louvores. E sem saber, eu ficava, vencedor invicto, Jesus é vencedor invicto. E aquela voz de morte saiu de dentro de mim. Meu Deus. Cheguei na escola na segunda-feira e falei, olha, eu ouvi uma música assim, para uma menina que eu sabia que frequentava igreja, não sabia qual. Ela falou, é da minha igreja. Ela me trouxe um CD, Renascer Praise 4. Ela me convidou para ir à igreja, num culto de louvor, que o pastor Davi e a pastora Adriana estavam fazendo, ministrando com o pessoal lá do Belém. E aí, quando eu cheguei na esquina, não tinha WhatsApp, 1999, quando eu cheguei na esquina, começou a tocar Vencedor Invicto. Eu entrei na igreja.
ao som de Vencedor Invicto. Olha isso. E eu lembro que o pastor fez o chamamento, eu levantei a mão, quando eu estava lá na frente, aí ele veio orar por mim, a pastora Adriana também. A gente não esquece o dia da conversão. Não esquece, jamais. Não esquece. Eu lembro muito também que minha mãe fala, né, que ela viu Jesus. Ela falou, eu vi Jesus, é uma luz muito forte, muito forte. Ela tinha 9 anos de idade. Meu Deus. E também estava passando por uma situação de depressão, que obviamente na época ninguém nem sabia, né? Não tinha tanto conhecimento, enfim. Era uma coisa que era muito mais, enfim, por debaixo dos panos, né? Era um tabu maior do que é hoje. Sim. E aí ela foi pra igreja e viu, ela falou, eu vi Jesus, Meu eu Deus. não esqueço, é Olha uma só. luz maravilhosa. E como é que você vai dizer? Quem tem coragem de falar que não foi uma experiência com o Senhor, se mudou a vida dela do jeito que mudou? Exatamente. Ai, como é maravilhoso falar de Jesus, né? A gente podia ficar aqui o resto da noite, fazer vigília, falando das nossas experiências. Porque é muito bom. É muito bom. Mas, enfim, pra gente ir caminhando pro final, eu queria, assim, que a senhora falasse o que, pra quem tá aqui nesse podcast ouvindo, né, sobre esse tema, talvez passando por uma situação de liderança abusiva, eu falo que eu sou PhD em relacionamento abusivo, porque eu passei por um abuso quando eu era criança, mas não dá para falar agora, não vai dar, o podcast não vai dar esse tempo, mas... Fazer um outro para falar. Vamos ter que fazer um outro, Mas, enfim, sou curada, liberta. Mas o que aconteceu? Durante a minha vivência, eu tendenciei a relacionamentos tóxicos em todas as áreas. Sim. Amoroso, Profissional. tudo. Amizade. Nossa, amizade tive várias. E até eu conseguir identificar que aquilo era tóxico, que aquilo era ruim, demorou muito, assim, uma vida para eu identificar isso, assim, com a ajuda de profissionais, psicólogos e também com a ajuda do Senhor, né, que foi me dando discernimento e abrindo os meus olhos. Mas eu queria, assim, que a senhora falasse o que a gente deve esperar de um líder espiritual, né? Porque talvez a pessoa está passando por isso, não está enxergando. A senhora já falou quais são os indícios, né? Sim. O balizador sempre vai ser o espírito. Mas o que a gente deve esperar? Qual que é a nossa expectativa de um bom líder espiritual? Eu acredito, assim, que a gente precisa esperar que ele seja uma pessoa que vai fazer com que a gente aprenda a estar mais perto de Deus. Sim. Que a gente se desenvolva na nossa jornada espiritual. Então, um bom líder espiritual é aquele que vai te incentivar a ler a palavra. Ele vai te ajudar a compreender a palavra. Ele vai te ensinar em oração. Ele vai te ensinar a frutificar no Espírito. Não, puxa, você tem que buscar isso. Os dons do Espírito são esses, né? Eu acho que também você não tem que esperar que um líder seja perfeito. Sim. Né? Porque às vezes as pessoas, elas procuram perfeição. É um ser humano, não vai ser perfeito. Mas tem coisas, características, que são atributos de alguém que tem o Espírito Santo de Deus, que um líder tem que ter. Né? Então, uma pessoa que tem domínio, uma pessoa que você olha a vida dela, você vê evolução. Então, não é que você vê que não tem nenhuma fragilidade, nenhuma dificuldade, mas ao acompanhar essa vida, você consegue perceber uma evolução, um crescimento, um desenvolvimento. Os frutos, né? Exatamente. Então, o líder é aquele que vai te ensinar a se tornar uma pessoa melhor. Né? Uma pessoa mais próxima do Senhor, mais de acordo com aquilo que é a palavra de Deus, que vai fazer você desejar né? Estar na presença de Deus, conhecer as coisas espirituais. É isso que eu acho que a gente precisa esperar de um líder. Né? É alguém que você vai olhar e falar, puxa, eu me espelho em você. Alguém que você pode contar mesmo, né? Não 100%, assim, porque 100% só o Senhor. Mas uma pessoa que vai estar lá para você, para te ouvir, para orar com você, para te ajudar. Que ela não vai olhar para você e falar, ai, como você é ridículo, né? Sim. É óbvio que também, às vezes, existe uma relação ali de intimidade, de amizade. Às vezes a pessoa pode brincar com você, mas assim, ela não vai te ridicularizar, né? Nunca, em momento nenhum. Então, eu acredito que é isso que a pessoa tem que esperar de um líder. Alguém que vai fazer você ser melhor em Jesus. Impulsionar, né? Que vai te aproximar do Senhor, vai fazer você desejar as coisas do alto. Você continuar com os teus olhos brilhando pelo Senhor. Por Jesus. Exatamente. Eu acho que é isso que a gente tem que esperar de um líder. Maravilhosa. Perfeita. Não pode esperar perfeição, mas foi perfeita.
Não, eu tô brincando, eu falo isso pro pessoal também. Eu falo, gente, eu vou decepcioná-los, eu vou falhar, assim, né? Mas Porque não vai nós ser somos intencional, humanos. Não, né? jamais, É jamais. isso que eu sempre tenho, né, dentro de mim. A intenção sempre é boa. Exatamente. Sempre é boa. Quando você, né, conversar, você vai compreender que não foi uma coisa intencional. Sim, sim, sim. Né? Por mais que tenha sido uma falha, né? Você vai falar perdão, humanos, não era a minha exatamente. intenção. Mas foi maravilhosa a sua fala, Bispa. Amei demais. Amém, Muito amém. obrigada pela sua participação. Já Eu estamos que chegando agradeço ao pelo fim. convite. Maravilhosa, obrigada mesmo, mesmo, mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado, assim como eu gostei e fui edificada. Também gostei muito. Ah, e volte sempre. Vamos voltar para falar de outras coisas Vamos aqui. voltar. Tô Eu com amei compromisso de muito. voltar e falar sobre maternidade. Ah, então, já tá Você me com... perguntou se eu sou brava, o pessoal vai descobrir. Ela tem cara de brava, gente, sério, fala a verdade. Tem cara de ser a pessoa mais doce da Terra. Ai, meu Deus, e aí? E aí, Suclinger? O Bispo Klinger tá rindo aqui E no aí? backstage. Não, ela já falou que ela é brava, que ela é criteriosa, Sou. que é... Não tenho Duro nenhuma na crise queda. com isso. E não tem, ainda falou, não tem necessário. crise. Porque eu tenho um compromisso com o Manu e com Elise e com o Senhor. Tá certo, uma mãezona, né? Maravilhosa. Bispa, muito obrigada novamente pela sua agradeço. participação. Volte sempre, a senhora é muito bem-vinda. Obrigada. E eu agradeço cada um de vocês que acompanharam, que assistiram, que escutaram. Espero que tenha sido maravilhoso. E a gente se vê no próximo Salve. Um beijo!